Meus amados irmãos, Shalom Adonai. Estamos em mais uma Sala Abraão, se hoje ministrando a lição de número 2. Quero aqui agradecer por mais essa oportunidade. Estamos na segunda lição do ano de 2025 e você deve estar estranhando que eu começo com a saudação judaica e usando um kippá. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu também trouxe a Torá para submeter essa aula. Não fique escandalizado, mas o irmão que está assistindo essa aula, por certo, deve estar achando bem estranho e não faça recorte disso daqui. Esse kippá aqui eu ganhei de uma jovem nossa que congregou conosco, mas ela é uma judia messiânica, voltou para Israel e mandou de presente para mim um kippá e também a Torá, que são elementos, são itens que são usados até hoje na liturgia judaica, né? E como nós vamos falar hoje sobre a lição Somos Cristãos, né? Fazendo um apelo à nossa defesa de fé, então estamos estudando uma lição apologética e hoje nós vamos defender o cristianismo. Então eu fiz questão de me preparar aqui para iniciar a aula trazendo o kippá e trazendo a Torá aqui, que são instrumentos judaicos. A nossa lição ela vai fazer uma defesa sobre o cristianismo e eu quero trazer alguns pontos para os professores aqui a respeito disso. Antes, porém, eu quero ler aqui o texto áureo que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que entre os gentios, olha aqui, irmãos, dentre os gentios, grifem isso daqui que é a base do nosso estudo, que se convertam a Deus, tá? O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Eu quero começar essa lição trazendo algumas dicas. Primeiro, eu para preparar essa aula para os irmãos, eu fiz uso da História do Judaísmo, tá? Esse livro de Martin Goodman, né? A História do Judaísmo. Isso daqui fala um pouco da saga do povo, as suas origens também, e fala muito dos seus costumes, né? Os costumes judaicos, o porquê alguns símbolos eram usados, e também faço uso do famoso Manual de Costumes Bíblicos, este do nosso querido Leonardo Andrade, que também, irmãos, faz algumas explicações sobre alguns conceitos aqui, principalmente algo que é muito comum que a gente está vendo hoje, vou colocar aqui na tela, que é o uso de alguns sacerdotes aí com o talit, né? Para que usava-se o talit? Era algo que para ser usado no dia de hoje, tal, enfim. Falo também do kippá aqui, né? Que eu acabei de demonstrar para os irmãos. O tché, o atará, o tzitzit, o tefilim. Então são coisas que são usadas dentro do costume judaico, né? Hoje nós temos muitos judeus messiânicos que fazem uso, e eu vou até explicar para os irmãos isso daqui. Mas vamos para a nossa leitura. Gálatas capítulo de número 2, verso de número 1, depois passado 14 anos. Veja só, irmãos, há uma diferença aqui, eu já quero salientar para os irmãos. Paulo faz 2 idas a Jerusalém. Os irmãos vão ver em Atos 15 e vão ver também em Gálatas capítulo 2. Esta ida que nós estamos lendo aqui é uma revelação de Deus para Paulo. Depois de passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Tito foi pastor da igreja de Creta, salvo engano. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse ocorrido em vão. Mas nem ainda Tito, irmãos, era grego. Tito era grego, então ele era considerado gentil, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Já vamos falar isso daqui, o porquê que ele foi constrangido. Paulo está numa reunião judaica,
Barnabé já havia sido circuncidado por ser judeu, então ele era bem-vindo, não tinha nenhum problema. Mas na reunião, nesta reunião que Paulo vai pregar o evangelho de Cristo, vai pregar o cristianismo, nós temos um problema que eles não aceitam Tito, porque Tito não era circuncidado, tá? E por isso, e por esta causa dos falsos irmãos que se tinham entretenido secretamente a entrar a espiar a nossa liberdade em que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência dos homens. Deus não aceita a aparência dos homens. Vamos falar sobre isso. Esses digo que pareciam ser alguma coisa e nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Pedro, Cefas aqui é Pedro, né? E João, que eram considerados como as colunas da graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas, quando vi que não andavam bem direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na perseverança, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Muito bem. Meus irmãos, a lição de hoje é defender que nós somos cristãos, tá? Vamos lá, o cristianismo é uma religião nova, em vista das demais, então nós temos o judaísmo, então de dentro do judaísmo, de Abraão, na verdade, quando Deus chama Abraão, ele fala, sai do meio da tua parentela e de ti eu farei uma grande nação. Quando Abraão sai do meio da parentela, Deus institui ele como povo, e daí os irmãos sabem, ele vai para Canaã, volta para o Egito, daí nós temos a história que termina ali em José. Em José passaram-se algumas centenas de anos, nasce Moisés, Moisés tira o povo, esse povo hebreu, esse povo judeu de dentro do Egito, 40 anos eles peregrinam, eles entram na terra, é instituída ali uma região, o judaísmo, as práticas do judaísmo são colocadas, o templo é construído, então do judaísmo nós vemos que de Abraão nasce os muçulmanos, né, a religião muçulmana, e nasce o cristianismo. Então Jesus ele veio disso daí, Jesus é da descendência de Davi, Davi é judeu, enfim, nós temos tudo isso daí. Mas em Cristo, irmãos, em Cristo nasce, é fundamentado a religião cristã, que são aqueles que seguem a Cristo, ok? Porém, e daí me permita, irmãos, me permita aqui pegar o último tópico. Eu quero apresentar o problema primeiro aos irmãos, para depois nós falarmos do porquê. O que nós encontramos hoje, né? E daí eu quero ir lá para o tópico de número 3. O que a gente encontra hoje, né? Nós encontramos igrejas judaizantes. Não é difícil os irmãos encontrarem hoje igrejas que para chamar a presença de Deus, eles usam o shofar. Que o shofar, a tradução do shofar é trompa, né? Trompa, nós temos o instrumento na nossa orquestra aqui na Lapa, o instrumento da trompa, que ele tem um som muito similar ao shofar. O shofar era um chifre que era tocado, e o chifre, para os irmãos terem ideia, quando os irmãos leem o Antigo Testamento, havia o levita, ele tocava, e havia vários tipos de toque. Havia toques para guerra, havia toque para consagração, havia toques porque Deus ia falar. Então, quando nós olhamos o livro do profeta Ageu, nós vemos que o shofar foi tocado e o povo sabia que por aquele toque Deus estava levantando alguém para falar naquele dia. Então, é um ponto que a gente precisa considerar. Naquela época se fazia isso. Outra coisa, irmãos, naquela época você tinha a arca do concerto. Hoje nós não temos mais arca. A arca sumiu, né? A nossa arca é Cristo. Mas ainda existem igrejas que colocam lá dentro do seu altar, em cima do seu altar, arcas
de conserto lá, pseudo-arcas do conserto. E quando você abre lá, são arcas para levar a poeira, né? E quando você abre lá, ainda tem umas tábuas da lei lá, umas pedras, umas madeiras, enfim, mas muito simbolismo. Então o que, que a gente tem hoje? A gente começa a olhar para igrejas que estão hoje na época da graça, vivendo como fosse a época da lei. Então tem gente que está adotando o kippá. Então tem gente adotando o kippá, coloca-se o kippá. O kippá, irmãos, ele é um instrumento que foi usado, ele é usado até hoje pelo judeu para reconhecer que existe uma autoridade sobre a sua cabeça, mas nós não precisamos de amuletos, tá? Pastor, então um judeu que se converte, que aceita Jesus, ele pode continuar usando a prática? Veja, o judaísmo não é só uma religião, é uma maneira de vida, um costume, tá? Então o judeu hoje, ele, por exemplo, ele não come carne de porco, porque para o judeu é maldito, né? E a gente vê Paulo lidando com isso com as igrejas de Corinto, com as igrejas de Roma. Nós vemos muito essas questões. Mas e nós, gentios, que nós não temos nada a ver? A gente pode comer? Pode, não há problema nenhum. Mas o judeu, dentro da sua prática de conduta de fé, ele, mesmo que ele aceite a Jesus, ele não deixa de ser judeu. E hoje você encontra pseudo-sacerdotes, nos dias de hoje, usando panos de saco. Então eles tiram o seu terno, a sua gravata, a sua roupa e vestem-se com panos de saco e como um sinal de humilhação. No Antigo Testamento era comum, como sinal de humilhação, você rasgava as suas vestes, vestia-se de saco, jogava cinzas sobre si, como sinal de humilhação que você colocava diante do povo de Deus. E as pessoas olhavam, os sacerdotes olhavam, as pessoas que estavam ali rodeando, eles olhavam e viam o sacerdote como um sinal de humilhação. Hoje não, irmãos, hoje nós dobramos o nosso joelho. Por exemplo, nós trazemos sim algumas práticas do judaísmo para dentro do cristianismo. A nossa maneira de orar. Por que nós dobramos os joelhos? Nós dobramos os joelhos como um sinal de humilhação. Então, dobrar o joelho para o judeu é um sinal de humilhação. Quando eu dobro meu joelho para orar, eu estou mostrando que eu estou humilhado perante a presença do Senhor. Trazemos isso do judaísmo. Outra coisa que nós trazemos do judaísmo, por exemplo, os irmãos olham para o judeu quando ele está publicamente orando. Procurem vídeos aí de judeus orando diante do Muro das Lamentações. Quando eles estão orando, eles estão balançando a cabeça, estão de cabeça baixa, balançando a cabeça. Aquilo ali eles estão dizendo, eu sou uma luz, né? Porque hoje nós temos a luz elétrica, aqui atrás de mim tem uma luz elétrica, e ela não está balançando. Mas o judeu, naquela época, ele mostrava que para ele ser uma luz, para ele ser a diferença no ambiente, ele tinha a referência da luz de velas, da luz de fogueiras. E a luz fazia isso daqui. Então, esse mesmo movimento que eles fazem para mostrar, para fazer essa demonstração. Outra coisa que o nosso autor comentarista coloca aqui é o uso do talit, né? O talit aqui, irmãos, é essa túnica aqui. Peraí, deixa eu colocar essa túnica aqui, tá? Então, o talit, para que serve? Esses adereços aqui é um chale de oração. Então, sempre que eles iam orar, eles colocavam esse chale de oração. Mas nós não precisamos colocar, até ler aqui para os irmãos. Geralmente ele é branco com listas azuis, que tem uma borda, que tem uma borla em cada ponta. As borlas aludem às escrituras, segundo as quais os israelitas deveriam fixar as borlas às suas roupas para lembrar dos 10 mandamentos do Senhor. E as listas representam as 12 tribos de Israel. Hoje, irmãos, a gente não tem necessidade de usar o talit. Quando nós vamos entrar, a Bíblia recomenda. Você pode orar em todo tempo. Então, todo tempo eu vou ter talit em cima e aquilo ali esquenta. E eu já tive a oportunidade de ver alguém que estava com o seu talit num culto pentecostal e o calor era muito grande. A pessoa não estava aguentando, por causa do tecido, né? Então, hoje a gente começa a ver que tem muitas práticas judaizantes no nosso meio. Práticas que não deveriam, né, ter muita gente usando roupas sacerdotais que eram destinadas aos sacerdotes lá no Antigo Testamento, na lei. Foi Deus que colocou. Deus colocou o calção de linho, colocou a túnica, o urim, tumim e tal.
irmãos, pasmem, né? Até uma igreja aí, uma denominação que fez uma réplica do Templo de Salomão, né? Isso é mais para chamar a atenção do místico, do místico. Nós, cristãos, não precisamos disso. Cristo, ele pegou tudo isso. Eu vou dar um exemplo, me lembro do pastor Eliseu Rodrigues pregando, e ele falava sobre o Antigo Testamento, sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. Então, quando alguém precisava ser curado, ele tinham que orar em nome de Jeová Rafá. Então tinha que pegar os nomes de Deus, e eram tantos nomes de Deus, e às vezes o sacerdote se confundia, tá numa guerra lá, a quem que eu oro? É a Jeová, qual é o nome do Senhor da guerra? Qual é o nome do Senhor que é a nossa vitória? O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa cura, qual que é o nome? E daí tinha vários nomes. Mas no Novo Testamento, Cristo pega todos estes nomes e ele coloca em si, através do nome de Jesus. Você ora pelo enfermo em nome de Jesus, o enfermo é curado. Você ora pela pessoa que está possessa em nome de Jesus, ele é liberto. A vitória na vida da pessoa. Então hoje eu não preciso dos nomes do Antigo Testamento, mas eu uso o nome de Jesus, e no nome de Jesus, que é poderoso, que tem poder sobre os céus e a terra, as pessoas alcançam a sua vitória. Então, por que eu quero começar aqui no terceiro tópico? Porque aqui ele mostra o problema. E aonde que esse problema nasce, irmãos? A gente pode olhar e falar o seguinte: não, esse problema ele nasce nos nossos dias por causa do neopentecostalismo. Não, ele cresceu nos nossos dias. Mas na época de Paulo existia muita questão dos judaizantes. Então, o que Paulo recebe de Deus uma revelação, e ele volta para Jerusalém, né, para fazer para pregar o evangelho, né? Então, o primeiro tópico aqui, se os irmãos tiverem com a lição, ó, e subindo outra vez a Jerusalém, depois de 14 anos, então Paulo se converte ali, irmãos, por volta do ano 36, 38, não há uma data específica, e depois de 14 anos, os irmãos sabem que após a conversão, ele fica 3 anos em Damasco, enfim, mas após esse período ele volta por uma revelação de Deus, ele não volta para o concílio de Atos 15, né? E quando ele vai para lá, quando Paulo ele ministra, Paulo vai fazer um resumo da exposição do Evangelho da Graça, que ele pregava aos gentios para os apóstolos. Então a mensagem que ele foi levar para lá foi uma mensagem de cristã, cristocêntrica. Só que, como ele estava acompanhado de Tito, né, o povo questionou a respeito o porquê que Tito estava ali naquela reunião se ele não era circuncidado. Então, essa primeira mensagem aí, essa viagem, na verdade, foi uma viagem que foi motivada por uma revelação de Deus, né? E ele leva consigo Barnabé e Tito, ambos foram companheiros de viagem dele, principalmente no começo do seu ministério. Pois, irmãos, confiram Atos 13, 2 Coríntios 2, 13... e o objetivo dessa viagem era apresentar o evangelho, que ele pregava aos gentios, para resolver questões da circuncisão. O que o povo queria naquela época? Deixa eu voltar aqui para olhar para você. O que o povo estava falando? O que é o judaizante, irmão? O judaizante, ele fala o seguinte: não existe salvação, existe a salvação em Cristo, mas primeiro você tem que fazer as obras. E as obras está lá, você tem que ser circuncidado, você tem que ter as práticas da dieta judaica, você tem que seguir a liturgia judaica, e isso vai levar à salvação. Já no cristianismo, na graça original, eu não preciso, irmãos, a salvação não é por obras, a salvação é pela graça, a salvação está em Cristo. Então leve isso para o seu aluno: eu não preciso de obras. As obras mostram o caráter cristão, mas eu não sou salvo por obras. A Bíblia deixa muito claro isso, tá? Então, a questão da circuncisão dos gentios, alguns dos judeus crentes, eles ainda eram ligados à lei de Moisés, eles exigiam que os gentios que receberam a Cristo fossem circuncidados. Nós vemos isso lá em Gálatas capítulo 2, versículo 2 a 5. Essa exigência ela era estendida ao pobre do Tito, que era grego,
né? E depois acaba se tornando pastor da igreja de Creta, e foi pastor de várias congregações que ali estavam. Ele era grego, estava com Paulo, e eles não aceitavam que Tito participasse daquela reunião. Já Barnabé, sendo judeu, não teria problema nenhum, né? Atos capítulo 16 e o verso de número 13 diz: no entanto, Paulo resistiu a essa pressão, diferente de como foi com Timóteo, né? Então, Paulo, Timóteo, na verdade, foi circuncidado porque o pai era grego, mas a mãe era judia. Existe até uma matemática que eu costumo fazer, quando o pai é judeu e a mãe é estrangeira. Vou começar melhor. Pai judeu, mãe judia, filho judeu. Pai judeu, mãe estrangeira, filho judeu. O pai que dava a descendência. Se o pai era estrangeiro e a mãe judia, o filho era estrangeiro. Haja visto que quando a gente olha lá no Antigo Testamento, por que Faraó ele sempre lutou para que o povo não tivesse... Quando Moisés chega, liberta o povo, leve os homens, mas deixem as mulheres. Porque essas meninas, aqui elas vão crescer, vão casar com os egípcios. Logo, os filhos delas vão ser egípcios. Por quê? O egípcio é estrangeiro, a mãe é judia, logo o filho seria egípcio, né? Mas Timóteo, por sua vez, ele foi circuncidado, uma vez que a mãe era judia e era a mãe que cuidava da educação, tanto a mãe quanto a avó, né? Então, o grande motivo desse relato aos Gálatas é que à medida que os debates eles se acirravam entre os gentios, entre os gentios cristãos e os judaizantes, que eram aqueles que aceitaram a salvação, aceitaram a graça, aceitaram o cristianismo, mas não abria mão do movimento judaizante. Então eles queriam trazer o movimento para dentro do cristianismo. E daí Paulo considerou que era necessário escrever uma carta à igreja da Galácia, né? E essa carta tinha o objetivo de corrigir essa situação, né? Igual estava acontecendo com eles em relação ao retorno das práticas judaicas exigidas pela lei, que estavam afastando o povo do evangelho. Então tinha muita gente que não aguentava o jugo. Mas eu sou gentil, eu não tive essa prática. O judeu não, ele aprende isso desde pequeno. Inclusive quando é feito o bar mitzvah, que é a transição da idade juvenil para os primeiros passos adultos, o bar mitzvah, tanto da menina quanto do menino, eles têm que recitar a lei, têm que recitar a Torá, que eu já mostrei para os irmãos aqui, tá? Quando a gente vai para o segundo tópico aqui, então falamos aqui da circuncisão, o objetivo da reunião, daí aqui a tendência judaizante no início da igreja. Então, irmãos, o que a gente está vendo hoje de arca no meio da igreja, de gente usando o kippah, e daí o pessoal é tão ruim que eu vou abrir aqui para os irmãos verem. Aqui nós temos a Torá, e daí a gente lê ela de trás para frente. Então ela é aberta aqui, então ela está toda em hebraico, né? O duro é que o povo não lê hebraico, né? Mas quer trazer quer judaizar os cultos pentecostais, né? Então, existe uma presença judaizante na igreja primitiva muito grande, né? Então, as visitas à igreja da Galácia, quando Paulo visitou as igrejas da Galácia, que, para os irmãos até situarem, é a atual Turquia de hoje, né? A Turquia Central, na primeira viagem que ele fez, ele levou Barnabé, implantaram a igreja ali em Cônico, em Listra e em Derbe, salvo engano, né? Eu acho que Atos 13 e 14 nós temos essas referências, e todas essas cidades elas são ali da Galácia. Então tinham casas ali, tinham igrejas ali que Paulo visitou. Só que quando Paulo implantou a igreja e ele sai para implantar outras igrejas, o Paulo ele fica espantado porque a notícia começa a chegar falando o seguinte, quando Paulo volta da sua última viagem, ele ficou sabendo que os irmãos da Galácia eles estavam vivendo outro evangelho, não foi o evangelho que ele pregou. Então deixe isso saliente lá, ciente para os seus alunos, que ele implanta um evangelho e quando ele volta o evangelho havia sido mudado. Por quê? Se envolveu no meio da igreja judaizantes. E os judaizantes estavam no meio da igreja da Galácia, eles começaram a misturar a lei mosaica, que é a lei de Moisés, com a lei cristã. E daí, irmãos, pasmem, avisem lá. O que é que eles tinham na mão? Septuaginta. Septuaginta é o Antigo Testamento em grego.
Eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito, a história ainda estava sendo escrita. Então, Paulo, quando escreve a Galácia, ele está escrevendo a primeira carta. Então, o compilado do Novo Testamento não existia. Deixa isso claro que às vezes tem alguns irmãos que confundem. Poxa, mas eles tinham a Bíblia lá. Não, o que eles tinham era a Torá, o que eles tinham a Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego. Então era a Bíblia que eles tinham. Então tinha muito judaizante trazendo a lei mosaica, os 10 mandamentos, as leis, as tradições, e falando, se vocês não fizerem isso, vocês não vão ser salvos. Essa salvação que está sendo pregada, vocês não vão alcançar, né? Pastor, mas quem eram esses judaizantes? Eram os crentes que aceitaram, os crentes judeus que aceitaram a Jesus. Eles eram provenientes lá de Jerusalém, legalistas, queriam viver debaixo da lei, né? E eles ensinavam que os gentios deviam observar a lei de Moisés como uma condição para a salvação. E principalmente, irmãos, eles queriam ensinar sobre a circuncisão. Se os irmãos olharem aí, Atos capítulo 15 e o verso de número 1, okay, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam, eu estou aqui lendo para os irmãos, Atos capítulo 15, verso 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então a salvação deles estava atrelada à lei de Moisés, sendo que o único caminho que leva a Deus não é Moisés, não é a circuncisão, não é shofar, não é kippá, não é talit, não é nada disso. Só tem um caminho, que é Jesus Cristo. Tá? Então, esses judaizantes aí, eles tinham um problema. E isso acabou criando uma tensão na igreja da Galácia, né? E daí, esse povo vem de Jerusalém, e daí Paulo vai resolver o problema em Jerusalém, né? Paulo relata relata aos Gálatas que os judaizantes, por ele chamado, eles eram falsos irmãos. Falsos irmãos. Gálatas, vamos ver aí, Gálatas capítulo 2, capítulo 2, verso de número 4. E por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. É estranho, né, irmãos? O povo conheceu a liberdade em Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Daí chega alguém falando, não, mas você tem que fazer isso, tem que fazer isso. E daí, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Deixe claro lá aos alunos que a gente precisa tomar um cuidado para a gente ter uma linha muito tênue ali de a gente esquecer da salvação, que é Cristo, e a gente começar a usar legalismos, simbologias, tradições. Ah, porque na minha época era assim. Porque, irmãos, costumes passam, doutrina fica. Há mais de 2000 anos. A doutrina é que Jesus Cristo salva, cura, liberta, leva para o céu. Costumes, irmãos, costumes, cultura, ela passa. Então, se os irmãos lembrarem aí da Assembleia de Deus dos anos 70, os nossos pastores, eles iam para o culto de chapéu, e ai de não ir. Não podia se usar uma manga curta, né? Aquilo já era pecado. O terno rachado, misericórdia. E a doutrina de cortar a ponta do cabelo. Quantas irmãs não foram condenadas ao inferno porque cortaram a ponta do cabelo? E as coisas mudaram. Mas a Bíblia mudou? Não, a Bíblia continua a mesma. Algumas percepções humanas mudaram. Então, costumes. Nosso querido presidente da nossa igreja, pastor Zé Wellington, ele diz que a nossa igreja no Brasil é uma das igrejas que mais seguem que tem costumes diferentes de todas as assembleias no mundo, né? E glória a Deus por isso, irmãos. São bons costumes que têm mantido a nossa igreja em pé, tá? E para a gente concluir, eu comecei, na verdade, no tópico de número 3. Por que nós estamos estudando essa lição? Qual que é o foco principal dessa lição? É mostrar aos nossos irmãos que nos dias de hoje nós temos perigos de culturas judaizantes no nosso meio. Nós temos pessoas que estão trocando o Calvário pelos montes da oliveira, por sarça ardendo, Então você cria... E daí, irmãos, o ser humano, ele é místico. O ser humano, ele é místico. O ser humano, ele quer ver sarça arder. O ser humano, eu até costumo falar,
Quando o falso profeta chegar, vai ter muito crente neopentecostal, crente que não tem base, mas crente que quer ver movimento, que quer ver fogo, que quer ver muita gente presa a dogmas, crentes presos a detalhes místicos, a amuletos, né? Se eu falar para os irmãos, ó, esse chaveiro aqui, ele é um chaveiro consagrado. Se você levar esse chaveiro aqui para sua casa, você vai ter 12 meses de bênção. E me permita falar, irmãos, já que a gente está aqui, estamos em janeiro. E tem um monte de igreja aí fazendo 12 dias de clamor para 12 meses de. Como se Deus ficasse preso a tempo, como se Deus só precisasse do teu clamor, do teu jejum, do teu sacrifício nos primeiras 2 semanas do ano. Depois disso, Deus não precisa mais de você. Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. Então, levem isso para os nossos alunos, mostrem isso aos nossos alunos. Há um perigo muito grande de igrejas que estão invocando a presença de Deus através de chofar, né? E o povo se emociona. E daí cuidado, irmãos, tem muito emocionalismo. Alguém vê o povo rodando lá, tal, alguém vê o povo chorando, cai no chão e vem as irmãs da dança com aqueles lenços que joga para cima e para baixo e o povo se emociona, um verdadeiro show e não tem palavra de Deus. Cuidado, cuidado com essas igrejas. Então, Deus abençoe vocês, que a gente tenha uma aula permitindo Deus abençoador. E não fiquem escandalizados, eu comecei com o kippah. E eu vou terminar com o kippah, porque foi um presente querido, mas eu não preciso do kippah para saber que Deus está sobre a minha vida. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.